Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. Alguém a quem os reis visitam. Nos tempos do rei Mahmud, vivia um homem jovem chamado Haidar. Seu pai decidiu conseguir-lhe a proteção do imperador e mandou estudar temas espirituais com os maiores sábios de seu tempo. Quando Haidar dominou as repetições e os exercícios, quando soube os récitos e as posturas físicas das escolas sufis, foi levado por seu pai à presença do imperador, poderoso rei Mahmud. Disse o pai de Haidar: tenho feito com que este jovem meu filho mais velho e mais inteligente seja treinado nas técnicas dos sufis, para que possa obter uma posição digna em sua corte, sabendo que é o mentor do conhecimento desta época. O rei Mahmud não se deteve em averiguações, simplesmente disse: traga-o novamente dentro de um ano. Um pouco desiludido, mas com grandes esperanças, o pai de Haidar mandou estudar os trabalhos dos grandes sufis do passado e visitar os templos dos antigos mestres para que o tempo a transcorrer não fosse desperdiçado. Quando levou o jovem novamente à corte, disse o rei: poderoso rei Mahmud, meu filho tem levado a cabo grandes e difíceis viagens e ao mesmo tempo tem agregado a seus conhecimentos uma familiaridade completa com os clássicos. Rogo que o examine para que se demonstre que poderia ser um adorno na corte de Vossa Majestade. Deixe que regresse depois de outro ano, disse o rei Mahmud imediatamente. Durante os 12 meses seguintes, Haidar cruzou vários países e visitou diversos templos e tumbas dos santos sufis do Turquistão. Quando regressou à corte, o rei Mahmud o olhou e disse: pode ser que queira regressar dentro de mais um ano. Haidar fez a peregrinação a Meca naquele ano, viajou à Índia, à Pérsia, consultou livros raros e nunca perdeu a oportunidade de encontrar e estar com os grandes derviches da época. Quando regressou, o rei Mahmud lhe disse: agora selecione um mestre, e se ele o aceitar, regresse dentro de um ano. Quando terminou aquele ano e o pai de Haidar estava se preparando para levar seu filho à corte, Haidar não mostrou nenhum interesse em ir, simplesmente ficou sentado aos pés de seu mestre, e nada do que disse seu pai o fez mover-se dali. Tenho desperdiçado meu tempo e meu dinheiro, e este jovem tem falhado nas provas impostas pelo rei Mahmud. Lamenta-se o pai, e o abandonou. Entretanto, no dia em que o jovem teria de se apresentar, chegou e passou. Então o rei Mahmud disse aos seus cortesãos: preparem-se para fazer uma visita. Por lá tem alguém a quem tenho de ver. Ao entrar, o imperador e seu cortejo, ao som de trombetas, o mestre Haidar o tomou pelas mãos, levou-o até a porta e ali esperaram. Pouco depois, o rei Mahmud e seu cortesão, tirando os sapatos, apresentaram-se no santuário. Aqui está, rei Mahmud, disse o sufi, o homem que não era nada enquanto visitava os reis, mas que agora é alguém a quem os reis visitam. Toma-o como seu conselheiro sufi, pois está pronto. O que a gente observa aqui é que o rei, na verdade, ele queria fazer do rapaz uma pessoa bem desenvolvida. Se colocasse ele para trabalhar na corte, logo de cara, sem um preparo nenhum, ali ele ia ficar estagnado, parado, como acontece muito com a questão dos empregos, né? Às vezes tem uma pessoa que entra no serviço, não está tão preparada para aquele tipo de atividade, mas aí, com o decorrer dos dias, ela acaba aprendendo o serviço e fica só naquilo, porque ela não almejou e não buscou nada além daquele serviço. Então, o rei aqui, ele foi muito inteligente, ele foi muito hábil dentro da busca de desenvolver mais habilidades nesse garoto, né? Que agora é um homem feito de uma série de conhecimentos que ele buscou durante anos de estudo, de observação,
E isso a gente volta para a sala de aula também, já que o canal é voltado para a educação, né? O que a gente percebe com o aluno, se você pedir para ele fazer 2 mais 2 e ele aprender o que é 4, ele vai ficar só naquilo ali, ele vai acomodar. Você, enquanto professor, você vai instigando o teu aluno, você vai trazendo ele às descobertas, porém você não pode dar as respostas. Você tem que fazer ele refletir, buscar, pesquisar. O conhecimento ele se dá através de observação, desde que o mundo é mundo, né? Os homens aprenderam a saber a questão de horas, a ver qual é o melhor momento de plantar, de colher, através de observações, observando a natureza, né? A gestação, tudo foi feito, não foi feito por uma ciência, foi feito por observação a princípio. Então é necessário dar às crianças essa experimentação, né? Elas precisam entender os processos, degustando esses processos, participando deles, buscando através das suas observações, das suas reflexões, até mesmo outras saídas. Uma vez um aluno chegou para mim, eu sempre fui muito péssima em matemática. Até hoje eu converso com meu professor de matemática porque a gente teve que estudar a fórmula de Bhaskara. Eu quase fiquei doida com aquilo para nada, né? Porque no meu dia a dia, pelo menos, eu não utilizo. Aí o professor dá risada, ele fala para mim que desenvolveu o raciocínio. Eu falei, eu sempre fui da área humana, professor. Realmente matemática não era minha praia. Mas brincadeiras à parte, um aluno chegou para mim uma vez e trouxe uma solução de uma conta que eu tinha dado e de uma forma diferente. A princípio eu olhei assim e falei, não, esse menino chutou a resposta e armou todo esse esquema de conta aqui só para me enganar, né? Ele não sabe fazer essa conta que ele armou aqui, porque eu não ensinei. E de onde que veio isso, né? E na verdade eu tinha ali realmente um aluno que tinha habilidade para exatas como ninguém. Tem aqueles alunos que a gente sabe, eles têm um conhecimento muito maior mesmo. E aquele aluno era esse tipo de aluno, o aluno que tinha um conhecimento bem maior do que eu. Quando eu pedi para ele ensinar o processo que ele fez, deu resultado. Chegou aonde eu queria. Aí ele falou para mim, professora, a senhora vai me dar errado, porque eu não fiz igual a senhora. Eu falei, você não precisa fazer igual a mim, desde que você chegue no resultado. E isso é um grande ensinamento para qualquer professor. A gente acha que a gente é o dono do saber. A gente acha que é só do jeitinho que a gente ensina que tem que ser. E quando você faz experimentos, observações com seu aluno, ele vai ampliar o conhecimento dele e ele pode aprender até mais do que você, que é professor. Não que ele vá te ensinar, mas vocês vão poder trocar experiências maravilhosas. O professor tem que estar aberto para isso. Ontem eu estava escutando, eu acho que eu cheguei a comentar aqui no canal também, né, uma professora com medo de ser avaliada. Não tem que ter medo de ser avaliada. Por quê? Por que tem medo de ser avaliada? Se a gente tem medo, é porque a gente deve, já diz o ditado, né? Quem tem medo é porque deve. Eu trabalhei a vida inteira com os meus alunos o seguinte, fechava o bimestre, ou às vezes nem o bimestre, mas fechava uma quantidade de avaliações, eu fazia uma roda e falava para eles, vem cá, qual é a nota que vocês merecem? Cada um dava a sua própria nota, lógico que não é só aquela nota que ia para uma carteirinha, mas eu considerava a nota que o aluno dava através das suas argumentações, e depois eu falava, você atingiu 5 por quê? Porque você não se empenhou, porque eu não ensinei. Então eu pedia uma avaliação quanto à minha aula, minha prática, o que eu fazia, se estava certo, se estava errado. E às vezes tinha aluno que falava para mim assim, professor, às vezes eu pedia para eles opiniões do que a gente podia fazer para melhorar a aula, né? E eles vinham com essa parte da informática, que para mim sempre foi assim um bicho de 7 cabeças. Agora que eu tô começando a desvendar uma coisa aqui, outra ali, né? Eu usei o Orkut, eu sou da época do Orkut. Quando veio o Face, eu fiquei me descabelando, porque eu falava, meu Deus, eu não sei mexer, muita informação ao mesmo tempo, né? Enfim, eu sou do dinossauro lá, né? E quando o aluno chegou em mim, ele falou assim, alguns alunos, não foi um só, eles sempre me pediam alguma coisa de tecnologia, de internet, né? E eu lembro que teve uma vez que um aluno falou para mim assim, professora, tem um joguinho, a senhora que gosta de tanto, eu trabalhei sempre textos com moral, né, princípios, e aí teve um aluno que falou para mim assim,
Tem um joguinho, professora, de videogame, que a gente vai agregando valores no decorrer do caminho lá, das fases, né, do videogame. E eu desconhecia, eu criei meu filho com uma série de jogos, mas esse jogo eu não conhecia. Aí eu falei pro garoto, traz esse jogo aqui, eu vou trazer o videogame do meu filho e a gente vai colocar esse jogo aqui na sala de aula, vamos ver o que vai dar. Aí eu levei meu filho, obviamente, para ligar o aparelho, essas coisas que eu não sabia, né? Crianças nessa época de 8 anos, turma. E eu lá na sala de aula tanto tempo, mas aquilo a gente não aprendeu, ué. E aí meu filho ligou o jogo dele, o menino encaixou lá o CDzinho e tal, e a molecada brincou com aquilo de uma forma assim tão descontraída, tão boa, foi tão animada a aula. Depois, no decorrer da aula, eu fui trabalhando os valores que foram agregados durante as passagens de fase do jogo. Então, assim, eu nunca tive problema para ouvir o conhecimento do outro. Desde que, só que o único problema que eu tenho é assim, que passa pelo meu filtro, né? Desde que eu considere que aquilo é uma coisa legal, que vai valer a pena, que vai ser bom para todos, né? É um só que está trabalhando, mas na verdade nós vamos atingir todos. Eu falei, ah, não, eu gosto mais do Joãozinho do que do Zezinho, então eu vou dar um trabalho aqui porque o Joãozinho trouxe os outros, como é que fica? Então a gente tem que passar pelo crivo, assim, né? Um processo de filtragem para ver se aquilo é bom para todo mundo. E eu nunca me neguei de deixar o aluno trazer o seu conhecimento, trazer para as crianças aquilo que eles foram buscar fora da sala de aula, porque a sala de aula é quatro paredes, gente. Aquilo ali limita demais o conhecimento do aluno. Dá dó de ver o aluno preso 4 horas numa cadeira. Se eu perguntar para vocês quem gosta de ficar sentado 4 horas numa cadeira, ninguém gosta. Por que o aluno tem que gostar? E hoje tem escola integral, 8 horas sentado numa cadeira. É matar o coitado ali. Tem o mundo inteiro para ele estudar. Ele tem internet que abre porta para tudo que é lugar. Ele pode viajar para o mundo inteiro através de uma internet, através de vídeos. E o professor fica ali, giz, lousa. Tem muitos que nem giz e lousa, fica enrolando, né? Então, aqui deixa claro para a gente a possibilidade, né, de você entender, enquanto educador, a sua importância para dar esse suporte para o aluno viajar, para o aluno buscar mais conhecimento. Eu acho que o maior medo que o professor tem, o professor que já é inseguro, é que o aluno saiba mais do que ele. Aí ele fica limitando o aluno ali na sala de aula, com o conteúdo que ele dá, e tem que ser quadradinho daquele jeitinho ali, não pode sair daquilo. Se o aluno responder de uma forma diferente, está errado, tem que ser da forma do professor. Aí a gente não está educando, aí a gente não está fazendo um cidadão consciente e atuante na sociedade, mas nunca. Nós estamos fazendo justamente o que a gente já tem. Pessoas que a troca de pão e circo votam em fulano ou ciclano. E é isso que nós temos que romper. As pessoas precisam pensar fora da caixinha, assim, entender que o processo ele é bem longo. A nossa vida é uma verdadeira aventura. E todos os dias Deus dá a oportunidade para que a gente descubra coisas novas. Não é o professor que vai limitar isso no aluno, ele tem que fazer com que o aluno explore tudo isso, saiba explorar. Seja feliz na sua exploração, que ele cresça, que ele evolua. E aí ele vai contribuir com a sala de aula que ele está. É isso. Então eu creio que a parábola ela vem nesse encontro, né? Já que nós estamos falando ultimamente tanto aí na avaliação que está sendo pedida aos professores, os professores não precisam ter medo de avaliação, só precisa ser bom professor. Ser bom professor significa explorar o mundo que você está, significa você entender de recursos que você vai fazer o seu aluno também crescer. Aí eu vi também, né, uma outra reportagem ontem que me deixou bem preocupada. Isso daí vai acabar virando motivo para greve e tudo mais. Escutem o que eu estou dizendo. Né? Uma professora, se eu não me engano, do Paraná, ela teve um infarte devido às cobranças na escola. Né?
Cobranças de papelada, de plataforma, de conteúdo, de média de aluno, aquelas cobranças que a gente já sabe que são de praxe. Sempre teve e sempre vai ter. E a professora passou mal devido às cobranças. Eu concordo que deixar o aluno de lado para você preencher plataformas, papelada, fazer xizinho, né? Preparar o aluno para fazer prova de xizinho, preparar o aluno para fazer essas provas que são externas e não preparar o aluno para viver, para ele ter condições de, se ele for médico, ótimo, se ele chegar até lá, mas se ele não for, que ele consiga vender uma laranja na feira, que ele tenha um plano B, C, D no decorrer do caminho, porque isso a escola é obrigada a dar para ele. Condições dele saber se virar, não é? E aí quando você deixa de pensar no seu aluno, porque você precisa fazer papelada, preencher um monte de papelada, ou ficar corrigindo provas que não são suas, que não foi você que criou enquanto professor, que são conteúdos às vezes descontextualizados com o conteúdo que você realmente trabalhou com o seu aluno. Quantas vezes eu sempre fui da pá virada, né? Não é à toa que eu tenho polimiosite. Falava que a gente não podia ficar com os nossos alunos num dia de prova externa. Eu falava, olha, chama uma viatura e vê se me tira daqui então, porque eu vou ficar. Eu nunca vi um treinador de jogo, por exemplo, né, chegar no dia de uma Copa, de uma final, ou qualquer jogo, por menos importante que fosse, o treinador não tá junto. Os jogadores ficariam inseguros, eles não saberiam como se virar, por mais que seja profissional, porque eles precisam daquele mestre ali e focar naquele cara que treinou eles para que eles saibam se movimentar no campo. Então, eu acho que é um absurdo chegar um dia de prova, vem gente estranha de outra escola, com aquela pressão toda, aquela cara amarrada, braço cruzado, aquela coisa toda de passar nas carteiras e ficar olhando o aluno escrever. O aluno nunca viu aquela pessoa na vida. E aí, isso não deixa o aluno nervoso? Isso não vai dar uma diferença na hora da nota do aluno? Claro que vai. Até eu que sou mais besta, se alguém ficar em cima de mim que eu nunca vi na vida e eu tô lá escrevendo, eu vou começar a escrever um monte de abobrinha, porque a pessoa tá me fazendo uma pressão. Em dia de prova com os meus alunos, eu falava para a pessoa que vinha de fora, falava, olha, você não vai concordar comigo, porque pela tua postura eu já vi que você veio para fazer o que mandaram, só que eu não sou pau mandado de ninguém. Eu tenho meus alunos que são vidas e eu sou responsável por essas vidas. Então, se alguém achar ruim comigo, que venha. Vem da onde vier. Porque eu briguei com o sistema, eu briguei com secretaria, eu briguei com todo mundo. Vai ser só mais uma briga. Mas eu não vou sair da sala. Eu vou ficar com os meus alunos. Não quer que eu passe nas carteiras, não quer que eu fique perto dos meus alunos? Tudo bem, mas eles vão saber que eu estou aqui. E eu ficava sentada sempre na última carteira da sala e eu falava para meus alunos, vocês não precisam ter medo. Se tirar 10, parabéns. Tirar 0, parabéns também, porque essa prova não é minha. A minha prova, vocês se preocupem. Prova que vem de fora, vocês não se preocupem. Porque quem tá lá fora não sabe como é que é aqui dentro. Então eu não tô nem aí para essa prova. Lógico que vocês vão tentar fazer o melhor. Vamos tentar. Se der, ótimo. Se não der, não vai ser nota de vocês. Isso aqui não é para passar ou não passar de ano. Isso aqui não quer dizer se vocês são bons ou são ruins. A gente tenta, né? A gente tenta fazer a vontade do governo, mas é um dia perdido essas provas de fora. Eu acho assim, tá virando agora apostila, né? Eu tô vendo umas amigas minhas falando que tá vindo apostila. Então, quer dizer, todos os primeiros anos vão ser tudo o mesmo conteúdo, tudo igualzinho, página 1, 2, 3, 4. Isso daí o que que é? É o contrário do que nós estamos lendo aqui. A partir do momento que você começa, hoje é página 1, gente, hoje é página 2, nós estamos voltando a um sistema tradicional que já foi falido. Já faliu o tradicional. O tradicional foi na nossa época, que o pai e a mãe falavam, não pode jogar bola na rua. Ou se pode, quando der 7 horas da noite, entra. A gente não questionava pai e mãe. Hoje, com a história de computador e videogame, quando você fala para uma criança que ela tem que reproduzir aquilo que você está dando quadradinho para ela, ela perde o ânimo tão rápido que é bem provável que ela vai desistir de estudar. Né? E se ela não desistir totalmente, ela desiste lá dentro da sala, fica desmotivada.
Então nós temos que abrir o horizonte para as crianças e não fechar. Eu acredito assim, tem que ter uma base. Parâmetros curriculares nacionais eu adorava, era uma base. Todo mundo tinha que trabalhar aquele programa que estava ali. Não importa a ordem, não importa que tinha que começar com natureza ou tinha que começar pela parte de sexualidade, não interessa qual parte, mas você tinha que dar conta dos parâmetros. O que está ali é nacional, é Brasil inteiro, então tudo que estava ali você tem que dar. Pronto, é só o professor seguir aquela cartilha ali. Os temas já estavam ali. Aí, se você quiser colocar algum tema pessoal, você coloca. Você pode encher ali a linguiça, né? Mas você não pode fugir dos parâmetros. Você fazer uma avaliação, como fizeram uma vez, sobre fração com os meus alunos. Meus alunos olhavam para minha cara e falavam, e agora, professora, a senhora nunca deu isso? E por que eu não dei fração? Porque eles não sabiam nem multiplicação, como é que eu ia ensinar divisão e fração? A minha realidade era outra. Agora, até o fim daquele ano, eu tinha que dar fração. Só que não cheguei no momento ainda da fração. A realidade deles era outra. E se eu não chegasse até o final do ano, como é que fica? Porque tem sala que você não consegue atingir, tem sala que não sai daquela, é adição e subtração o ano inteiro. Por mais que você tenta entrar na multiplicação, na divisão, você não consegue. A sala, às vezes, é uma sala muito problemática. Aí você padroniza uma avaliação achando que todo mundo está tendo o mesmo conteúdo, então você força o mesmo conteúdo para todo mundo. Eu tenho um aluno que foi estuprado, eu tenho um aluno que está no meio das drogas. Esse cara não vai aprender igual o outro que tem pai e mãe, que trabalha e que dá presente para ele de Natal. Então, não é que a gente vai, então cada um por si. Não, tem que ter um mínimo, a base. Mas não forçar quadradinho, todo mundo tem que dar igual, porque esse negócio de dar igual não funciona. Cansei de comprar briga com isso. Eu tinha projetos na escola que eu desenvolvia através de parcerias, eu trazia palestrantes, eu levava minhas crianças para vários lugares, para conhecer vários lugares, porque era a necessidade deles e eu tinha condições de dar para eles tudo isso. E quando eu ofertei isso para outras professoras, a única coisa que me aconteceu foi eu perder parceria por conta delas, porque elas não aproveitaram para trabalhar com as crianças delas. Então, eu não tinha maturidade para entender que aquilo era uma porta aberta para um conhecimento infinito. Elas estavam acostumadas sempre com aquela coisa, né? Coloca a lição na lousa, senta e fica no celular. Eu sou da época da revista da Avon, que o professor enchia a lousa, sentava e ficava olhando a revista da Avon, enquanto as crianças estão copiando a lição da lousa. Eu estou falando de ensino fundamental, mas o ensino fundamental 2 e médio não é muito diferente. Tem professor que sai da sala para comer. Pede uma pizza, pede uma esfirra, enquanto as crianças ficam se matando na sala de aula. Então, o descompromisso do professor, essa insegurança do professor e mais a aceitação do sistema, que é um sistema, vamos formar, forma o que é? Uma quadrada, é redonda, a criança vai sair igualzinha à forma, né? Vamos formar crianças. Então, eu vejo a educação da seguinte forma: ou a gente começa a entender que o processo precisa ser um processo vivencionista, ou então nós vamos continuar perdendo criança, inclusive para a morte, porque tem criança que fica tão desanimado de ir para a escola, junta com a história de bullying, quando vê eles estão se matando aos 8 anos de idade. Nós estamos batendo recorde de índice de criança se matando, cometendo suicídio. E aí, da onde está partindo essas ideias de suicídio? É bullying, é falta do que fazer na escola, porque já fez aquilo que o professor mandou, o professor não tem mais nada para dar, né? Ou então o professor enrola na lousa 3, 4 aulas, enche a lousa e não dá nada além daquilo, o aluno já sabe o que ele vai ter. Eu adorava quando eu escutava um aluno chegar na porta da sala, eu chegava na porta da sala, né, para dar minha aula, e o aluno vinha de lá: professora, o que a senhora vai aprontar hoje? Eu gostava de ouvir isso, porque é sinal de que ele não sabia o que estava esperando por ele. E a curiosidade dele fez ele ir para a escola. Então é isso. A gente tem que mostrar caminho, sim. Tem que nortear, tem que ter o mínimo, tem que ter o básico. Mas a criança tem o direito de viver e de conhecer o mundo com os seus olhos, e não com os olhos do professor. Isso daí é restringir demais a vida humana.
E a vida humana não foi feita para ficar restrita. Nós somos livres. Deus nos deu livre-arbítrio. Ele deu oportunidades mil para que a gente pudesse aprender, evoluir. E aí cai na mão de algumas pessoas a educação como uma brincadeira, como se estivesse fazendo brincadeira com a vida humana. Eu me entristeço demais de ver alguns profissionais que infelizmente não carregam no teu coração a importância que é a sua profissão, de ser professor, de verdade. Então aqui a gente encerra, né, a conversa de hoje, mas que fique aí um alerta, né? Tem coisas que estão vindo realmente do governo, porque professor aceita, já começa por aí, o processo de educação está passando na mão do professor, cabe a ele aceitar ou não isso. Aí não adianta fazer greve, eu não tô aqui para ficar falando de greve, não, eu sou contra a greve, inclusive, né? Mas tem que ser feito em reuniões, documentos, né? O professor é inteligente para isso, eu acho que ele estudou bastante, eu acho que não deve ser tão leigo nesse ponto, né? Se for necessário, contratar advogado, mas fazer a sua parte. Falar, não, nós não aceitamos isso aqui, pronto. E vamos ver até onde pode ir. O professor tem força, mas o problema é que a força dele se quebra na rua. Quando o professor vai bater panela na rua, ele perdeu a força dele. Porque não tem essa, é polícia que é ruim, que vem bater no professor. Não, o professor tá lá no meio da rua e começa a dar um monte de mau exemplo. Teve alguns anos atrás, eu vi um movimento de professor, onde a professora agachou no meio da rua e foi fazer xixi em cima de a foto de um político. Isso daí é manifesto? Não. Então, eu acho que nós temos maus profissionais, nós temos pessoas que não estão pensando na importância da educação e não estão agindo como realmente deveriam agir, como uma porta de conhecimento, uma chance para poder mudar a vida de muita gente, dos seus alunos. Agora tem os bons professores sufocados no meio disso tudo. Que aí são esses professores, como essa professora que morreu de infarto, porque está sufocada diante de tanta coisa que certamente ela não concorda e é obrigada a fazer. Para eu não ter que fazer o que eu era obrigada, eu fiquei doente. Eu fui brigar, mas eu briguei sozinha, uma luta sozinha. Quem saiu perdendo fui eu. A minha saúde, meus alunos eu não perdi. Vamos lá, abrir as portas para essa molecada passar, para eles entenderem o que é lá fora, trazer novidade lá fora para a sala de aula, trocar experiência, aprender, crescer, evoluir. Nós precisamos disso. É para isso que o professor está ali.